Olá! Hoje nós vamos falar sobre o segundo trabalho, que é o trabalho de definição das características do plano. Ok? Eu já passei para vocês a orientação sobre o primeiro trabalho. No primeiro trabalho, vocês tiveram que fazer uma definição das características da população. E agora, nesse trabalho, vocês vão definir as características do plano que vocês querem avaliar. Ok? Vou mostrar aqui, vamos acompanhando aqui no arquivo como que é esse trabalho. Novamente, né, como todos os trabalhos serão individuais, devem ser entregues até a data estipulada e via SIGA, não aceito trabalhos entregues de outra forma. Cuidem para enviar com antecedência para que não haja nenhum problema técnico, ok? Se tiver algum problema, enviando com antecedência dá tempo de solucionar. Não aceitarei trabalhos enviados por e-mail ou por qualquer outro meio, apenas SIGA. E vocês devem seguir sempre as normas ABNT. Vocês já tiveram também disciplina para orientação em relação a isso. Bem, como será o trabalho? Primeiro, vamos tratar aqui das definições das características do plano. Todos os planos serão benefício definido, capitalizados, com contribuição sobre salário e estão em equilíbrio, ou não foram implementados ainda, né? Então, a gente vai ter essa situação, então não se preocupem aí com o que foi contribuído em tempos passados, né? A gente calcula como se a população tivesse começando a contribuir agora ou se o plano estivesse em equilíbrio, ok? Nesse primeiro momento. Defina que tipo de plano será o seu. Vamos ver em que aspectos. Bem, vai ser um RPPS ou vai ser uma entidade de previdência complementar? Se for uma entidade fechada de previdência complementar, não tem nenhum problema, mas esses planos fechados, em geral, eles não são de benefício definido, mas aqui, para este trabalho, nós vamos assumir que são, ok? Defina os critérios de elegibilidade por invalidez, por aposentadoria programada e por pensão por morte. Sugestão, um grande conselho, simplifiquem. Quanto mais critériozinhos vocês colocarem, mais complexo vai ser o cálculo, ok? Se vocês colocam um critério simples, é mais fácil fazer os cálculos relacionados àqueles critérios simples. Se vocês colocam critérios mais complexos, fica mais complexo fazer os cálculos. Exemplo, vamos pensar aí para pensão por morte. Né? Você poderia colocar aqui para receber a pensão, cônjuge teria que ter, por exemplo, pelo menos 5 anos de relacionamento e teria que ser um casamento formal e teria que ser um cônjuge com tais características. Tem que ter cabelo vermelho e tem que ter para pagar em casa. Exemplo aqui, né? São critérios lá que você criou e que você tem que verificar. A questão é, pelos dados da PNAD, você consegue perceber, você consegue verificar se a pessoa tem cabelo vermelho? Não consegue. Então, você criou um critério que depois você mesmo não tem como verificar na sua análise. Você consegue saber se a pessoa tem papagaio ou não tem? Não consegue saber. Então, você criou um outro critério que não é possível de ser verificado. Né? Até que casamento formal ou não são coisas que talvez seja possível, tem que verificar na PNAD se dá para verificar ou não, mas a questão é, quanto mais critérios você coloca, mais complexa vai ser a sua própria análise e mais trabalho você vai ter para analisar os dados e depois para fazer os cálculos relativos àquele plano. Então, tentem ser simples. Criem critérios simples, fáceis de identificar na PNAD, fáceis de compreender, fáceis de interpretar, fáceis de depois vocês mesmos fazerem os cálculos. Porque este trabalho aqui é que vai servir como base para os trabalhos que vocês vão fazer dali em diante. Então, sejam simples ao definir esses critérios. Ok? Depois, defina a regra para a definição do valor do benefício, para o cálculo do valor do benefício. Novamente, sejam simples. Sejam simples nisso. Se vocês colocam muitos critérios, muitas regras, depois vai ficar complexo fazer os cálculos. Então, definam regras que sejam simples de serem observadas, de serem verificadas nos seus dados, ok? Vão definir as regras para o valor do benefício por invalidez, por aposentadoria programada e por pensão por morte. Nós vamos trabalhar sempre com esses 3 benefícios, tá bom? E, para resumir tudo isso, faça um quadro comparativo com as fórmulas de cálculo e critérios de elegibilidade para cada tipo de benefício. Coloque tudo isso, né,
dentro de um quadro, talvez aí em cada linha seja um desses tipos de benefício e com 3 colunas, né? O nome do tipo de benefício, uma outra coluna com o critério de elegibilidade, uma outra coluna com a fórmula do valor do benefício, ok? Esse segundo trabalho, ele é bem simples, né? Bem mais simples do que o primeiro, mas cuidado, sejam simples, simplifiquem, facilitem a vida de vocês, porque depois, se vocês não fizerem isso, vocês vão ter alguma dificuldade, ok? Muito obrigada e até a próxima.